Olá pessoal, tudo bem? Estávamos um pouco distante, eu estava distante, né? Faz tempo que eu não gravo nenhum caso aqui, eu falo com vocês. Porém, eu quero voltar com toda a força e já começando a falar com, não que é um caso polêmico, mas o que eu quero ensinar para vocês, né? Que é falar sobre um pouco de crime cibernético. Hoje em dia, com a tecnologia crescendo, hoje os jovens, os adultos, a gente não vive sem um celular. Muitos golpes estão acontecendo, muitos crimes digitais estão acontecendo, seja fraude, seja um golpe, seja o seu banco que manda uma mensagem, seu banco não, né? Alguém que se passa, um hacker ou um cybercriminoso que manda uma mensagem dizendo que você fez um pagamento, que a sua fatura caiu de não sei tantos valores, que você nem tem esse valor, mas quando você entra no link ele consegue colocar um vírus, um malware que prejudica todo o seu telefone ou consegue ter acesso às suas contas, ou você faz uma compra online. Quem nunca, né? Várias vezes já aconteceu comigo. Mas eu quero falar para vocês sobre juntar um caso e falar juntamente sobre o que é crime cibernético. Tudo bem? Crime digital, crime informático ou crime cibernético são termos aplicáveis a toda atividade criminosa em que se utiliza de um computador ou uma rede de computadores como um instrumento ou base de ataque. O termo cyber permanece sendo utilizado basicamente ao lidarmos com segurança, mas deixou de ser como na década de 1990. O prefixo E continua sendo usado nos negócios, como em sigla e-commerce. O termo crime digital tem sido mais utilizado e é adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, do Brasil. Esse crime pode ser perpetrado de diversas maneiras, tais como disseminação de vírus que coletam e-mails para venda de mailing, distribuição de material pornográfico, em especial infantil, fraudes, violação de propriedade intelectual e direitos conexos, ou mera invasão de sites para deixar mensagens difamatórias ou insultos dirigidos a instituições, empresas ou pessoas. O termo cybercrime surgiu em Lyon, lá na França, depois da reunião em um subgrupo das nações do G8, que analisou e discutiu os crimes promovidos via aparelhos eletrônicos ou mediante a disseminação de informações pela internet. Isso aconteceu no final da década de 1990, período em que a internet se expandia pelos países da América do Norte. Bom, e hoje nós vamos começar a falar sobre um dos hackers mais procurado e protegido, entre aspas, do mundo, conhecido como Slavik. Vinculado aos mais graves cyberataques contra os Estados Unidos, ele vive supostamente amparado por Moscou. Cabelo raspado, olheiras profundas e o sorriso de quem não posa muito convencido para a foto. O nome dele é meio diferente, vou tentar falar aqui porque ele é russo, é Evgeny Mikhailovich Bogachev. Ele já saqueou dezenas de bancos, roubou milhares de contas correntes e lançou assaltos em escala planetária. O FBI oferece uma recompensa de 3 milhões de dólares, 9,3 milhões de reais, por sua captura, e 2 tribunais dos Estados Unidos o processam por fraude, lavagem de dinheiro, pirataria informática e conspiração. Mais conhecido como Slavik ou Luke 12345, que é sorte 12345, é o hacker mais procurado do mundo, mas ninguém o detém. De nada adiantam as diversas fotos suas conhecidas. Nem saber onde ele mora e o que faz no tempo livre. Aos 33 anos, Bogachev e o seu meio sorriso podem mais que a estrutura judicial e policial da nação mais poderosa do mundo. Slavik se esconde na Rússia e em dezembro passado foi incluído no grupo sancionado pelo então presidente. Pessoal, essa notícia que eu tô lendo, ela é de 2018, então eu não consegui achar mais nenhuma notícia dele de 2023 ou 2024 para cá. Pelo então presidente Barack Obama, em conexão com o cyberataque orquestrado pelo Kremlin para prejudicar a campanha eleitoral de Hillary Clinton. Embora a Casa Branca só se referisse a ele como um bandido comum, a ordem, que também afetou 4 altos funcionários do serviço secreto russo, proibiu de viajar aos Estados Unidos e congelou todas as suas contas, 2 medidas sem efeito para quem fez história fora da lei. Os relatórios do FBI e autos judiciais aos quais o El País teve acesso revelam Slavik como um dos hackers mais incisivos de todos os tempos. Ele criou o CryptoLocker,
um vírus que bloqueia os computadores e obriga ao pagamento de um resgate para sua liberação. No final de 2013, mais de 234 mil computadores haviam sido infectados, um golpe com o qual Bokachev arrecadou 27 milhões de dólares, 83.007 milhões de reais em apenas 2 meses. Mas a sua criatura mais conhecida e reverenciada é o Zeus, extremamente sofisticado. Esse código malicioso nasceu em 2006, quando Bokachev tinha apenas 22 anos. Desde então, com enorme perícia, ele o modificou e melhorou até chegar à versão Game Over. Considerado um dos mais perigosos do planeta, o programa age em duas frentes. Por um lado, rouba os dados bancários e as senhas da máquina que infecta. Por outro, sem que o dono saiba, coloca o aparelho a serviço de uma rede oculta. Produz assim um universo de escravos silenciosos que os piratas utilizam livremente para todo tipo de propósito. É a rede de programas mais maliciosa, mais avançada que já enfrentamos, declarou o agente especial encarregado da investigação, sob o mando de Slavik. Essa estrutura chegou a submeter 1 milhão de computadores, 25% deles nos Estados Unidos, e se transformou no pior pesadelo já vivido pelo FBI. O troféu superou os 100 milhões de dólares, 310 milhões de reais. É muito dinheiro. Todos os computadores que infectava faziam parte de um botnet, na qual não apenas roubavam os dados que os usuários introduziam ou tinham gravados, como também usavam a potência desses milhares, ou até mesmo milhões, de computadores infectados e controlados para cometer outros crimes, como ataques de negação de serviço, destinados a extorquir as empresas, diz o especialista David Barroso, fundador da Counter-Strike. Após um esforço conjunto internacional, a rede foi desmantelada em 2014, mas seu criador, sobre o qual pesa a maior recompensa já oferecida a um cybercriminoso, não foi preso. Assim como muitos hackers russos, sua tranquilidade estava garantida longe de Washington. Um relatório de segurança ucraniano indica que Slavik age sob a supervisão de uma unidade especial da espionagem russa. Não é nada extraordinário. O Kremlin, que nunca aceitou tais acusações, há anos emprega cyberpiratas para seus fins geopolíticos. Também fez isso, sempre segundo os informes de inteligência norte-americanos, com Wikileaks, no ataque cibernético que orquestrou contra Clinton na campanha eleitoral, usou a organização de Julian Assange para difundir material roubado. No caso de Slavik, a própria trajetória e evolução do vírus Zeus o vincula a essas práticas. No apogeu de sua atividade, Bokachev analisava a imensa rede de computadores cativos à sua disposição em busca de informações confidenciais, e-mails de altos funcionários da polícia turca, dados de inteligências da Geórgia, documentos classificados da Ucrânia. Há tempo, considera-se que Bokachev tem algum tipo de relação com pessoas próximas dos serviços de inteligência. Inclusive, quando a Rússia invadiu a Crimeia, parte da botnet, que é o programa, foi utilizada para buscar informações de vítimas da Ucrânia, explica Jaime Blasco, especialista em segurança cibernética e chefe científico da Alien Vault. Slavik era e é um pirata, mas não age apenas como tal. Seu objetivo vai além, um território pantanoso do qual pouco se conhece. O Kremlin mantém silencioso, e as autoridades dos Estados Unidos evitam dar detalhes sobre os cyberataques a Clinton. Como sempre, a escuridão ampara. Slavik pode continuar sorrindo. Casado e com uma filha, Slavik curte a vida como um rei na pequena e portuária cidade de Anapá, no Cáucaso Ocidental. Ali, segundo relatórios policiais, ele coleciona carros de luxo, navega pelo Mar Negro e, quando pode, visita a Crimeia. Slavik tem adoração pelos felinos, tanto que seu animal de estimação é um gato de Bengala, fruto do cruzamento entre o gato doméstico e o gato leopardo, e sua roupa preferida é um pijama com estampa de leopardo. Segundo a inteligência ucraniana, Slavik tem uma frota de automóveis espalhada por toda a Europa, só para não ter de alugar nenhum veículo quando está de férias. O hacker costumava passar alguns dias num dos chalés que possuía na França, e viajava com um dos 3 passaportes russos de que dispunha para transitar com liberdade. Pessoal, essa foi uma introdução que eu quis dizer para você de um caso.
Essas notícias elas são muito antigas, 2017 e 2018, então talvez ele esteja, né, sobre o governo ucraniano ainda, mas basicamente para um jogo político. Mas eu quero dar a introdução para vocês para falar sobre crime cibernético. Então vamos voltar um pouco lá no início e explicar novamente o que é cybercrime. Cybercrime é o nome dado aos crimes cibernéticos que envolvam qualquer atividade ou prática ilícita na rede. Essas práticas podem envolver invasões de sistemas, disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, falsidade ideológica, acesso a informações confidenciais e tantos outros. O cybercrime compreende também os crimes convencionais realizados por meio de dispositivos eletrônicos ou que incluam a utilização de alguma ação digital como instrumento para a prática do crime. O termo cybercrime, em inglês, apareceu em uma reunião de subgrupo do G8, grupo composto pelos 7 países mais ricos do mundo, mas a Rússia, por sua importância histórica e militar, próximo do final dos anos 90, essa reunião abordava exatamente as maneiras e os métodos utilizados para combater as práticas ilícitas da internet. Uma das fortes características do cybercrime é a predominância transnacional e o que dificulta as investigações e a apuração de provas contra o acusado. Outra característica também tem relação com o aumento dos computadores pessoais, que permitem que qualquer pessoa no mundo possa realizar práticas criminosas contra indivíduos de qualquer lugar do planeta sem mesmo sair de casa. A gente consegue perceber pelo tanto de golpes que as pessoas vêm caindo. Então a facilidade hoje de cometer crime digital é muito grande. A prática do cybercrime é tão comum que, segundo dados divulgados pela Norton, empresa especializada em segurança digital, cerca de 65% dos internautas já foram vítimas de alguma forma de cybercrime. Essa porcentagem ainda deve ter aumentado já. A maior dificuldade para combater esses crimes é a falta de leis e punições eficientes em diversos países na luta contra os crackers. E essa foi uma das lutas e até hoje não tem uma lei, uma constituição específica que fala sobre crimes cibernéticos, né? E a punição é cada vez mais difícil porque a gente não se sabe de onde vem um ataque. Existem vários tipos de cybercrimes e esse fato deixa as autoridades com ainda mais dificuldades para punir os transgressores. Por falta de leis aplicáveis a determinadas infrações, eu vou mostrar para vocês um pouco dos principais crimes cibernéticos que existem. Pornografia infantil, que significa maliciosos utilizam a internet e dispositivos de acesso para criar e distribuir materiais com conteúdo pornográfico de crianças e menores de idade. A gente consegue ver isso, né, o tão famoso Deep Web, onde tem tantos crimes lá dentro, que é bem capaz de quando a pessoa ainda tentar entrar, ela ainda seja atingida por um vírus e já era os seus dados. Lavagem de dinheiro. Esse tipo de crime é bastante comum. Os criminosos realizam transferências de dinheiro de maneira ilegal com o objetivo de esconder a sua fonte e também o seu destino. Cyberterrorismo. Esse crime é mais comum em países desenvolvidos e de conflitos políticos, mas também pode ser visto em larga escala em outros lugares do mundo. Consiste em ações premeditadas com motivações políticas cometidas, geralmente contra governos, partidos e instituições governamentais. Também podem ser cometidos amplamente contra civis. Cyberativismo. Crime praticado contra organizações que defendem determinadas causas. Esse cybercrime envolve roubo de informações e manipulações nos materiais que são divulgados ao público e à imprensa. O roubo envolve a utilização de computadores ou outros dispositivos para desviar fundos ilegalmente, roubar dados de outros indivíduos, empresas ou instituições para realizar espionagem, roubo de identidade, fraude, plágio e pirataria. Para você se conseguir prevenir contra os cybercrimes, especialistas orientam que os internautas tomem o máximo de cuidado ao navegar na internet. Também alertam sobre e-mails suspeitos e anexos maliciosos, especialmente em formato .exe, que são enviados por remetentes desconhecidos. É importante procurar evitar sites pouco conhecidos e banners, links e ofertas que ofereçam benefícios muito especiais e duvidosos. Tem acontecido muito pela plataforma do Instagram, né? Aparece lá vários anúncios de uma forma rápida, a pessoa coloca o cartão de crédito, depois ela não consegue ter acesso ao próprio site, não chega nenhum e-mail de compra e ela perdeu aquele valor. Então o site depois ele é derrubado, a pessoa faz uma grande escala de compra, ele é derrubado e já era. Aí ele conseguiu clonar o seu cartão, faz uma compra e depois você sai prejudicado. Manter o antivírus e o firewall sempre atualizados, além de outras ferramentas de segurança do computador, bem como o próprio sistema operacional.
também é de suma importância para evitar ser vítima desses ataques cibernéticos. Ainda nós temos muita dificuldade na lei, mas em 2024 se fizeram 10 anos da vigência da Lei Carolina de Ekman, a primeira a punir crimes cibernéticos, que é a Lei 12.737 de 2012, conhecida como a Lei Carolina de Ekman, que ela entrou em vigor já faz 10 anos de uma situação que aconteceu. A aprovação aconteceu menos de 2 anos após a divulgação de imagens íntimas da atriz, que teve seu computador invadido e 36 fotos roubadas, além de sofrer uma tentativa de extorsão. Discussões e votações da primeira legislação sobre crimes no ambiente virtual apontavam a urgência da questão, que também era fonte de prejuízos financeiros.